Hoje nós vamos ter a satisfação de conversar com uma pessoa extraordinária. Ele é desembargador federal, mas muito mais do que isso, ele é um ser humano de primeiríssima qualidade. É um filósofo, é um estudioso, é alguém de quem vocês vão gostar muito. Eu estou falando de Davi Diniz Dantas, desembargador federal do Tribunal Regional Federal da Terceira Região. Davi, muito obrigado de você estar aqui com a gente, conversando. Estou muito contente de estar aqui nessa nossa conversa. Conta-se um pouquinho da sua experiência nas duas justiças, Davi. A justiça estadual, ela é uma justiça que ela lida com mais situações humanas mais candentes. É uma situação de família, situação de menor, situação do menor infrator, menor abandonado, situações assim, de consumidores, né, que são muito próximas. A Justiça Federal já é uma justiça que trabalha mais processos contra a União, crimes federais, situações que envolvem entes federais. É um pouco menos assim, próxima dessa pessoa humana mesmo, né? Então eu vejo como muito complementar, né, essa experiência na Justiça Estadual e na Justiça Federal. Ambas elas propiciam uma certa proximidade daquele papel que um juiz deve ter, né? Então, Davi, eu tenho conversado bastante com você, e não é de hoje, né, que nós precisaríamos ter uma nova sistemática de concurso, né? Porque os nossos concursos nas carreiras jurídicas em geral, o que nós pedimos para o candidato? Que ele tenha um conhecimento enciclopédico de toda a legislação, toda a doutrina e toda a jurisprudência. Isso é suficiente para produzir um profissional com aquela vocação que o Brasil precisa? Realmente não é, né, Renato? Você nota que eles são concursos mnemônicos, eles privilegiam a memorização. Então, isso vai tornar o concurso nivelado, né, e pedindo pouco, né? Tem um pintor que chama William Turner. O Turner, ele foi um dos mais criativos e precursor do impressionismo. O que o Turner fez para ele poder dar o avanço décadas antes do impressionismo? Ele dominou todas as convenções da época e Turner deu a contribuição a partir daquilo. Mas esse passo além, a palavra chama criatividade, esse passo além. Ora, se nós não tivéssemos pessoas com capacidade de criar, por exemplo, na arte, a arte não teria dado esses passos além que chegou até impressionismo, depois a arte abstrata. Da mesma maneira em relação ao direito. Se nós tivermos pessoas que apenas são mnemônicas e decoram, e não tem esse viés inovador, nós não vamos ter passos adiante. E esses passos adiante é um papel, eu acho que desse perfil do novo juiz. Ter essa capacidade de ver que a originalidade, inovação e criatividade são elementos fundamentais em trabalhos que envolvem hermenêutica, de interpretação. Então, se nós temos uma mentalidade que não é para tornar efetivo, fica difícil. Então, acho que o mais difícil de tudo é mudar a mentalidade. E para mudar a mentalidade, eu vejo no Brasil hoje, investir em gerações futuras. Nós precisamos investir muito em educação e nesse projeto, nessa linha. A educação jurídica é muito repetitiva também, não é? E mostra como única solução para uma demanda, para um conflito, você entrar com o processo. Como é que nós poderíamos dar um novo enfoque à formação jurídica? Você incluiria, por exemplo, a arte? Eu vejo nessa linha. Eu acho que precisa haver inovação nos projetos acadêmicos da universidade. Exatamente inserindo elementos que envolvem sociologia, portanto, ciências sociais, no sentido mais contemporâneo da expressão. Nós precisamos ter essa ideia de hermenêutica, né, que trabalha, portanto, a arte, né, as relações da literatura com o direito, cinema com o direito. Quer dizer, eu acho que isso já vai ajudar em termos de uma perspectiva de interpretação. Por quê? Porque o modelo que tem hoje na faculdade, ele é kelseniano formalista, legalista, que a gente poderíamos remontar à escola de exegese na França do século XIX, quer dizer, você interpretar textos de lei. Então, esse é um ponto, tá? Esse é o ponto. Uma perspectiva hermenêutica. E, de um outro lado, há um novo conceito de jurisdição, tá? Uma nova ideia de jurisdição.
Tá? Passou a época de definir sentença como ato de vontade e inteligência do Estado para a solução de conflitos. No cenário de massividade de demandas, é absolutamente um sem sentido um conceito como esse. Podemos trabalhar um conceito de sentença ou de ato jurisdicional desse porte? Então, perder o outro. Então, está relacionado o quê? A serviço público, a solução de conflitos e outras formas de solução não estatais de conflitos. E esse é um caminho, realmente, que é sem volta. Sabe? Mediação, conciliação. Quais são os filósofos que mais auxiliariam nós mudarmos a mentalidade do universo jurídico no Brasil? Eu vou citar dois pensadores que são absolutamente complementares, fundamentais. Habermas e o Dworkin, né? Porque são dois autores que tentam equacionar o grande problema que há com a modernidade, né? A modernidade vai surgir uma ideia de racionalização do poder, né? Proteger direitos humanos, que vão surgir como algo material substantivo mesmo, a proteção dos direitos, né, fundamentais. Essa relação, portanto, entre a soberania popular e direitos humanos, direitos fundamentais, esses dois autores trabalham muito bem. A ideia da procedimental, Habermas vai trabalhar o que confere legitimidade a procedimentos decisórios, em geral. Isso tem um componente muito sólido e consistente de consequencialismo, né? Você acabou de dizer no início que o acúmulo de processos, a pressa, a produção em massa de decisões faz com que você nem sempre consiga avaliar qual o efeito concreto da sua decisão naquele mundo real, de quem está esperando a decisão. Bem legal você falar isso, Renato, porque então eu complementaria a leitura, por exemplo, Leo Posner, né? Que é a análise econômica do direito. Porque a visão consequencialista, ela remonta ao utilitarismo. Essa é a concepção filosófica que está por trás do consequencialismo atual. Tá? E a contraposição ao utilitarismo foi feita pela visão kantiana de dever, né? Quer dizer, em outras palavras, eu não meço consequências desde que eu já cumpri um dever. Então, nessa contraposição kantiana utilitarista, que vai ter um debate que vai envolver questões que envolvem os princípios, hoje, né? Então, vamos fazer uma leitura moderna, os princípios constitucionais, direitos sociais, e, por outro lado, as consequências, por exemplo, nas finanças públicas no orçamento do Estado. Então, essa é uma leitura atual de um debate antigo que envolve deontologia, deontológicos de outro lado e consequencialistas de outro lado. E por que o alunado do bacharelado, principalmente, tem uma grande resistência à filosofia? No meu modo de ver, você vai achar até, parece um paradoxo para vocês que estão escutando, falta de matemática. Então, a filosofia, em qualquer momento, ela envolve uma certa capacidade reflexiva que faz você, a partir da imanência do mundo, aquilo que a gente vive, você extrair ilações e reflexões sobre o sentido daquilo. Isso é abstração. E matemática ajuda a abstração. Porque a matemática é exatamente uma sintaxe pura, sem semântica, sem pragmática mesmo. É um caso único na linguagem de sintaxe pura. E ela, na medida em que ela tem essa possibilidade dela refletir um certo mundo em termos de figuras e matemática e números, ela possibilita você desenvolver essa capacidade da gente de poder, então, entender filosofia melhor. Então, e aí nós ficamos numa situação bastante desafiadora, porque, em regra, o direito é o refúgio de quem detesta a matemática, não é? O aluno tem dificuldade, até nas primeiras operações aritméticas, não entende equação, não sabe fracionar, né? Então ele corre para o direito, achando que ali são ideias esotéricas. Aí, né? ele aprende Kelsen na faculdade, que fala assim que o fundamento da norma jurídica, de uma ordem jurídica, é uma Constituição. Só que não é só a Constituição no sentido jurídico positiva, mas é uma Constituição lógica apenas, que é uma Constituição pensada, é a norma fundamental, cujo conteúdo é vazio. E então ele vai se deparar, ele que fugiu da matemática, com algo extremamente próximo da matemática, que é essa norma fundamental que é o seniano. Hipotética. E se ele, então, for estudar Pontes de Miranda, que foi um grande jurista, ele vai ver que o Pontes de Miranda colocava pesos, né, para algumas questões, até decisões... As sentenças, declaratória, constitutiva, tinha peso. Então, nós não podemos fugir de uma certa predileção
holística, né? Nós não podemos ser aquele especialista que conhece cada vez mais sobre cada vez menos e fica uma pessoa totalmente fora do Agora, eu vou fazer contexto. uma defesa do Pontes, né? Porque normalmente o direito trabalha muito num binário, lícito e ilícito, né? Ele já percebendo que não era binário, ele falava assim, até quando na época eu era estudante, eu li e falei, esse Pontes é doido. Porque ele falava assim, o que constitui declara, o que declara constitui também, o que condena declara e constitui, o que constitui declara e condena, quer dizer, enfim, ele fala isso com todas as letras no seu tratado de ações e eu achava um absurdo, mas se a gente pensar bem, o que ele está mostrando são as matizações que há. Nada é puramente constitutivo, nada é puramente condenatório, nada é puramente declaratório. E aí, usando o cálculo de diferença integral da matemática, que hoje a inteligência artificial vai usar, há então infinitas possibilidades, que nem dá para pôr pezinhos. Tais a gradações em zonas que passam de um branco a um negro, passando pelos cinzentos com matizações 1000. Então, hoje, nós estamos nesse espaço que é essa internet 4.0 que você está estudando atual. Então, Davi, e o que você acha que vai acontecer com o direito depois da quarta revolução industrial? Eu acho que uma grande contribuição que o humano vai ter sempre, e daí eu acho a importância daquele aspecto da arte, é a ideia de propor inovação, propor de forma criativa, né? Eu tenho um determinado estado e eu quero propor caminhos. A máquina vai poder me ajudar a até apresentar propostas de coerência textual, tá? De coerência narrativa. O que mantém, o que melhora isso, falando em linguagem mais simples? O que melhora esse quadro? O que melhora? Que decisões melhores? Ela pode me apresentar alternativas, tá, para mim. Então, a pergunta que você coloca é, vai chegar um ponto que até a melhor das opções de criação, de imaginação, a máquina teria? Em outras palavras, ela tiraria um espaço. O Cassirer fala assim que o caracteriza o humano, isso ele fala na filosofia das formas simbólicas, ele fala que o que caracteriza o humano não é a racionalidade. É o caráter o homem ser cara simbólico, né? O grande desafio, eu acho que vai ser o ponto em que máquinas fossem capazes de substituir esse caráter simbólico que seria esse especificamente do humano do Cassirer. Até lá ela vai. Mas eu tenho uma preocupação que é a seguinte, nós temos aí a extinção de muitas atividades, aquelas atividades que são rotineiras, automáticas, tudo que a máquina puder fazer, ela vai fazer. Esse ser humano que vai ser criativo, vai colaborar para que a máquina produza mais, é uma parcela muito pequena da legião de sobra descartável que fazia operações muito singelas. O que nós vamos fazer com essa massa de pessoas que não recebeu o preparo e que vai, de certa forma, ficar desamparada? Eu vejo o seguinte, a gente vai perceber que, em última instância, isso não é novidade, ela vai estar sendo travestida agora com a tecnologia. Mas se a gente voltar, por exemplo, a própria Grécia antiga, vai pegar o século IV a.C., o apogeu, né? Você vai perceber, nós vamos perceber que os que trabalhavam naquele escalonamento grego, né, naquela estrutura, uma estrutura aristocrática, né, grega, antiga, eram os poucos. Tá? Tínhamos esses governantes, que seriam, o Platão queria, né, os filósofos que seriam, né, na ideia platônica, os guerreiros, tal, e uma grande massa. Tá? Então, é uma estrutura de uma certa elite que sempre ocorreu. Se a gente for pegar, vai passando adiante e vermos o Estado moderno, a França, a Inglaterra, nós vamos também ter uma elite, que é aquela nobreza que depois a Revolução vai procurar acertar as contas com ela, uma nobreza, uma grande burguesia que nasce, e aí alguém provavelmente poderia pensar assim, olha, mas o que farão com o terceiro Estado, né? O terceiro Estado apresenta-se agora, né, como vivo, ele que nada avalia, né? E ele, se a gente, vamos 100 anos adiante, ele vai estar trabalhando, Vai ser a Revolução Proletária, que é na metade do século XIX, inclusive, 1848, tal, e vai ocorrendo. Tá? Novamente, aí Marx vai fazer a crítica marxista, né, a total essa situação desse proletariado. E o que vai acontecer? Os movimentos do século XX vão incorporá-los naquilo que foi uma novidade, que leva até o marxismo a se rever nesse sentido. Porque aquilo que seria que levaria diante daquela dialética hegeliana a uma ditadura do proletariado, não vai ocorrer, porque há uma incorporação ao próprio mundo liberal dessa crítica marxista.
Em suma, o que a gente nota é que esse é um evento que está ocorrendo que vai ser recepcionado, se a gente usar a linguagem sistêmica, num determinado momento ele dá um baque, como uma pedra jogada num lago, mas que depois acende uma homeostase e equilíbrio. Será que nós vamos, a quarta revolução industrial não pode aumentar esse fosso, torná-lo intransponível e fazer com que aqueles poucos que estão tirando vantagem hostilizem e se cerquem, se blindem contra essa massa que vai ficar excluída? Veja bem, olha, hoje as informações circulam de uma forma que democratiza muito. As pressões e as pressões dos diversos segmentos sociais em nível planetário são muito fortes hoje em dia. Então, eu acho que a Internet 4.0, ela vai ter nós estamos trabalhando, imaginando a internet, o mundo 4.0, sem pensar também nesses benefícios que vai ter em relação aos controles. A tendência hoje, com as mídias sociais globais, é um controle muito maior, Os 5 grandes grupos aí, Google, Facebook, Instagram, eles mantêm um controle muito efetivo da opinião universal. E nós pensamos que estamos pensando, e na verdade eles estão pensando por nós, e nós estamos aceitando essa manipulação. Eu acho que um grande papel, então, portanto, até que as mídias facilitam, porque há manifestação da sociedade nesse sentido, é de buscar marcos regulatórios, a pauta. Tá? A pauta mínima que nós temos em relação a manter privacidade, tá? Em relação às suas informações, em relação talvez até a qualidade daquilo que é ser colocado, embora envolva questões de censura para serem discutidas. Mas deve sem dúvida, manipulações aí, como aconteceu em eleições, né? No caso dos Estados Unidos, como fala-se muito disso. Então, daí marcos regulatórios, tá? Sem uma interferência total, né, legislativa que ingesse, mas que possibilite. Havia uma outra questão que eu estranho, né? Houve um sociólogo italiano, Domenico Di Masi, que prometeu, né? Eu entrei na conversa dele, que o século XXI seria o ócio, a idade do lazer, você teria tempo para tudo, né? E a cada dia eu tenho menos tempo. Eu chego a acreditar, Davi, que o movimento de rotação da Terra se acelerou de uma tal maneira que eu mal acordo, já está no fim do dia, e segunda já é sexta-feira, e já é outra semana, e o ano já foi. Você tem ócio, você quer... Sabe o que acontece? Eu tive a sorte de ter lido Sêneca, né? Então, da serenidade. A Sêneca e a questão que envolvia se a vida é curta ou a vida é longa. Na vida nem é curta nem longa, ela tem um tempo dela mesmo, né? Tempo que, então, portanto, se a gente é possível você viver e usar todo esse espaço sem poder reclamar. A ideia do progresso que a modernidade trouxe, a ciência, nos levou a achar que a morte, por exemplo, é como se tirasse a gente no meio de uma festa, né? Que no meio dela, quando eu estava, tiraram a gente daqui. Ou achar que o dia está curto. Em resumo, esse tempo convencional é uma criação humana. Mas existe um tempo psicológico, subjetivo. Quer ver, você já deve ter tido uma experiência de tempo psicológico subjetivo. Você reparou que às vezes você está para acordar, você precisa acordar, por exemplo, 7h30 da manhã. 7h20 você acorda, você fala, nossa, tem mais 10 minutos para dormir. E às vezes naqueles 10 minutos você sonha tantas coisas, uma coisa tão longa, você fala, nossa, em tão pouco tempo. Então existe um tempo nosso, tá, esse tempo subjetivo, que esse é o verdadeiro. Então vamos trabalhar nesse palco, que é esse nosso tempo, esse é o verdadeiro. E deixemos esse outro apenas como referencial, para a gente se encontrar às 2h30 com um amigo, para a gente jantar, para a gente acordar. Tá? Acho que vai ser uma saída melhor. Uma boa alternativa. Eu sempre digo para os jovens, o mundo existiu durante muito tempo e nós não estávamos aqui. Aparentemente, ninguém sentiu falta, né? Nós vamos partir, eu vou deixar com muita tristeza essa festa, eu gosto muito de viver, e o mundo vai continuar. Então, eu acho que o segredo é você valorizar a sua passagem pela Terra, né? É você mostrar que o mundo foi um pouquinho melhor porque você nasceu,
né? E aí é esse compromisso de você aprender, de você fazer o bem. E você faz muito isso, né, Davi? Você tem uma crença muito consistente, né? Você é um crente. Minha formação toda é cristã, né? Eu sou de família evangélica, eu acho isso foi tudo muito importante, né? Para você, né, eu tá me escutando, né? Eu vejo que essa ou aquela denominação não é tão importante quanto uma ideia de transcendência, né? Essa ideia de uma relação com Deus, né? Eu acho que é muito importante esse aspecto. Você tem alguns pilares, alguns portos seguros na vida. Tem um autor que chama Lacan, que trabalhava muito bem essa ideia de você estabelecer uma relação que na linha freudiana seria com um analista, e o Lacan vê como possível com outras pessoas, né? Com um amigo, com um padre, quer dizer, estabelecer ter uma relação. É como se você vivesse em análise durante sua vida, né? Com algumas pessoas que estão sendo especiais para isso, numa relação com Deus, inclusive, na oração, na conversa com alguém que você confia, né? Ter princípios que você conformou em relação à sua vida, e onde estão as coisas que você acha mais preciosas, que deve ter um alinhamento na sua vida. Você manter coerência de princípio durante a vida, ser íntegro, a palavra é essa, é uma das maiores conquistas que alguém pode ter. Você olhar para trás da sua história e poder se falar, poxa, eu me esforcei, não fui perfeito, tive erros, mas tentei do máximo ser coerente. Outra última coisa para você é assim, se olhe, dê uma chance para você no teu futuro. Tenta conversar com um cara que vai ser, né, daqui 30 anos. Se você tiver um exemplo, se você tiver 35, imagine 70 anos, converse com você com 70 anos. Quem que é esse cara que você gostaria de ser? Então, dá uma chance para ele. Tenta fazer de alguma forma, alguma coisa aqui, para ele lá na frente, para ele olhar e falar assim, pô, obrigado, hein? Obrigado. Isso é um contínuo. Você tem uma história, você não é escravo dela. Você pode refazer teu futuro. Tem um compromisso com ele. Acho que é isso. Olha isso, tá vendo como esta conversa com o desembargador federal Davi Diniz Dantas, eu sabia que ia ser muito proveitosa para todos nós, né? Eu gosto muito de conversar com o Davi, porque eu sempre saio com uma nova visão de mundo, né? E eu acho que vocês também gostaram, né? Então, o Davi é essa pessoa, esse ser humano maravilhoso, eu gosto muito dele, por isso que eu fiz questão de trazê-lo, para que vocês conheçam melhor. Vejam que há vida inteligente no universo justiça, né? Então, Davi é um exemplo de um magistrado humano, né? Julgar, de repente, os algoritmos podem fazer melhor do que nós, consultando os precedentes e tendo dados confiáveis. Mas um ser humano faz a diferença, né, Davi? Gostaria muito de agradecer a sua visita. Faltou alguma coisa? Para mim faltou muita coisa, eu gostaria de conversar mais. Não, eu que agradeço, Renato. O Renato é um preletor, é um mentor, um amigo, uma pessoa realmente muito especial na minha vida. Só eu tenho a agradecer por estar aqui, tendo a chance de conversando com você e sendo ouvido por vocês aqui pacientemente. Obrigado.